Bom dia, amigos. Hoje é 24 de novembro de 2021, quarta-feira. Estamos iniciando o nosso encontro Ler Forma Ideal de Prazer, com uma personagem maravilhosa da nossa literatura nacional, mas pelo lado feminino, como era considerado uma voz forte da mulher na literatura. A primeira vez que eu li a frase "Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas nada tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas." E eu achei aquilo tão bonito, tão significativo, que eu fui buscar a autora ou o autor da frase. Era simplesmente Cora Coralina, poetisa, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que usava este pseudônimo desde quando enviou, ainda jovenzinha, um trabalho, contos. Ela escreveu contos Tragédia na Roça e enviou para um concurso. E ela foi premiada e o livro foi publicado numa antologia. E ela ficou muito feliz e ela mandou o trabalho sob o pseudônimo de Cora Coralina pela primeira vez. E aí ela adotou, porque a partir daí ela continuou escrevendo, mas não publicava. Desde os 14 anos ela escrevia poesias, poemas curtos, crônicas, e guardava, escrevia nos cadernos e ia guardando, ia guardando. Aí, ela, em 1911, viajou para o Jaboticabal junto com o esposo, que era um advogado, divorciado, e eles casaram e foram morar no estado de São Paulo. Em 1922, ela foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna na capital, São Paulo, e o marido não deixou ela ir. A esta altura, em 1922, ela já tinha trabalhos esparsos publicados, ainda não havia publicado nenhum livro, e isso só viria muito mais tarde, depois de ela estar bem idosa. Mas enquanto estava ali na companhia do marido, ela ia escrevendo, guardando seus trabalhos e tudo mais. Em 1934, ele faleceu. E aí ela se viu numa conjuntura, eram tempos difíceis, e ela passou a fazer doces para sobreviver e criar os 4 filhos. Então, ela fazia doces cristalizados de figo, de mamão, de laranja, de frutas. E ela achava que os seus doces eram muito melhores até que as suas poesias, mas ainda assim continuava escrevendo. E ela tinha frases maravilhosas, ela tirava do próprio coração e da alma, e toda a sua luta, sua dificuldade. E ela tem páginas e páginas escritas com frases esparsas, e eu gosto muito de adotar nos meus escritos alguma coisa que se assemelha àquilo, sobre aquele assunto que eu vou falar. E ela tem uma frase que diz assim: "Eu sou aquela mulher que fez a escala da vida, removendo pedras e plantando flores." Vejam só que coisa maravilhosa, com toda a dificuldade ela só via beleza nas coisas, e isto entusiasmava as pessoas que liam. E a sua obra começou a ficar muito mais conhecida e elogiada pelos próprios poetas, inclusive Carlos Drummond de Andrade, quando ela publicou o seu primeiro livro já com 75 anos de idade. E aí o livro foi muito bem aceito pela crítica literária, e ela começou a receber prêmios, recebeu o prêmio Juca Pato em Goiás,
recebeu pela Universidade Federal de Goiás o prêmio de doutor honoris causa, já bem idosa, e ficou famosa mesmo pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua beleza. Seus poemas sobre o milho, sobre o pão, sobre as plantas, sobre as flores, sobre o céu, sobre a natureza de modo geral, sobre os sentimentos das pessoas, o coração e a alma das criaturas. Então ela escreveu sobre tudo, sobre todas as coisas. E é encantadora a sua obra e nos chama muita atenção. Uma outra coisa que eu gosto muito dela, ou nos seus escritos e nas suas poesias, é que ela disse que jamais em sua vida escreveria alguma palavra que fosse de lamentação. Ora, quem não se lamenta hoje em dia, não é? Mas na voz de Cora Coralina, ela não lamentava em nada. Pedia a Deus para lhe dar forças e agradecia a sua pobreza financeira, sim, pobreza de dificuldades financeiras, dificuldades em casa, principalmente depois que ficou viúva com as 4 crianças. Mas não esmorecia, vendia seus doces e para se manter e sustentar as crianças. E ela acabou falecendo em Goiânia no dia 10 de abril de 1985. A sua casa em Goiás Velha, antiga capital de Goiás, do estado de Goiás, hoje é o museu. É o museu, a casa dela onde ela morou, chama Casa Velha da Ponte. Casa Velha da Ponte até é poético, é romântico a gente falar. Casa Velha da Ponte não foi destruída, foi transformada em museu para guardar e armazenar toda a maravilha da obra de Cora Coralina. Então, meus irmãos, meus amigos, poetas, escritores, literatos, todos quantos manejam os livros, as obras e os autores, como nós que gostamos da literatura de modo geral e de poesia de modo singular, não podemos deixar de homenagear e falar nessa grande poetisa brasileira, simples, humilde, mas que deixou a sua marca gravada não só no papel, nos seus livros, nas suas obras, mas também no coração das pessoas. Ela que não pôde nem estudar, não passou além da 3ª série do curso primário, deixou esse monumento. Então, são exemplos que a gente analisa e vê que nada nesse mundo a gente não pode conseguir desde que se tenha vontade, desde que se esforce, desde que ame o que faz. Então, resumidamente, está aí a nossa homenageada de hoje, Cora Coralina. Ana, o nome dela completo, deixa-me ver aqui, porque até me fugiu agora, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que era do marido. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, pseudônimo Cora Coralina. Então, ela nasceu em 1889 e faleceu em 1985. Já bem aqui na nossa, não vou dizer na nossa juventude, porque para mim, 1985, eu já era uma senhora já de uns 50 anos, mas eu ousei escrever um poema para ela e enviei para a Casa Velha da Ponte, em Goiás. Esta homenagem que eu fiz por escrito, uns versos, no falecimento dela, foi recebido pela família e uma neta dela me respondeu. E eu tenho a carta guardada, agradecendo, o que foi para mim uma alegria muito grande, que está no meu acervo de correspondências especiais, e esta é uma delas, que a neta dela
falou maravilhosamente bem da avó, recém-falecida, porque foi nos dias mesmo do falecimento que eu mandei a carta, mandei pelo correio. Hoje está tudo tão mais fácil com as mídias, né? Os apps e os Facebooks, mas naquele tempo era correio mesmo. E eu mandei a carta e em seguida chegou a carta de Maria Luísa Cartacho. É o nome da neta dela. Está guardadinha ali no meu acervo. Então, eu quero agradecer a atenção de todos e vamos deixar aqui só uma pálidazinha biografia da maravilhosa Cora Coralina e vamos agradecer a oportunidade que a gente tem e teve de tê-la conosco, manifestando o seu pensamento na nossa literatura feminina brasileira. Participou da Academia de Letras de Goiás e outras, porque o seu merecimento era grande. E tinha mesmo que ocupar cadeiras numeradas, com patronos, em meio a literatos, poetas e escritores. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Obrigada.